Bom, antes de mais, boa tarde. Eu quero começar por um triplo agradecimento à organização e, portanto, se me permitem, na figura do Arnaldo, que teve a gentileza de ser porta-voz desse convite, aos colegas que estão aqui neste painel e um agradecimento para quem está aí, por uma razão muito simples. De alguma maneira nós vivemos um tempo em que o horror a estarmos coletivamente juntos se vai acentuando e é muito importante que aquilo que já foi mencionado, que as dinâmicas coletivas sejam reais. Isto é, que não deixemos fugir o mundo para essa tal individualização, para esse estar solitário, que é aquele que efetivamente mais facilita a implementação de um modelo de regulação político, ou económico, ou social, que podemos designar por neoliberal e muitas vezes por não democrático. Portanto, muito obrigado por estarem aí. A minha apresentação vai ser um pouco mais em tela ampla. Quer a Ana Pires, quer o Pedro Messias focalizaram aspectos muito importantes de toda esta dinâmica associada ao trabalho e à dignidade no trabalho. A mim, permitam-me fazer uma exposição enquadradora, contextualizadora daquilo que me parecem ser um conjunto de influências que constrangem muito daquilo que nós já aqui conversamos, já escutamos hoje. Eu ia pedir-vos que fizessem um exercício comigo. Imaginem que precisamos de um mapa para nos orientar na sociedade, todos nós, cada um de nós. Os mapas têm coordenadas, têm a latitude e a longitude, e a proposta, o exercício que eu vos desafio é de que fixemos a latitude ou a longitude nesse mapa, esse lugar onde cada um de nós está na sociedade, e permitem-me que abuse aqui da projeção do meu estar naquilo que imagino que vocês possam partilhar comigo, que a latitude e a longitude deste mapa da sociedade são, respectivamente, a deseção e a democracia não democrática, se me permitem esta expressão, ou democracia iliberal. Eu julgo que a deseção encontra-se em muitas partes do mundo, mas estamos a falar em Portugal e, portanto, eu não vou fazer uma reflexão para além das nossas fronteiras, mas esta é uma questão que é transversal a muitas sociedades democráticas. A deseção está instalada e essa deseção provoca emoções e essa deseção é uma forma de nos relacionarmos com o fora de nós, isto é, com o social, com as instituições, com o trabalho, com o cotidiano, com a família, com o que for. Portanto, uma das coordenadas é a deseção. A outra é a questão da democracia não democrática. Permitam-me este arranjo. Nós estamos a experimentar eu diria desde os anos 70, mas em Portugal não foi assim. Nós temos um processo histórico singular com o 25 de Abril, mas nós estamos a experimentar desde os anos 70 do século passado, de uma forma muito genérica, aquilo que é uma contradição interna das democracias. É porque as democracias e aquilo que é o constitucionalismo democrático partem de um pressuposto. E esse pressuposto é uma promessa. E qual é que é essa promessa? A promessa de que a geração que virá depois acabará por ter uma vida melhor do que aquela que temos hoje. Ora, nós sabemos que as democracias
se tornaram não em processos de alargamento da qualidade de vida, da dignidade, de um certo otimismo quanto ao futuro, e tornaram-se em máquinas de empobrecer, em mecanismos de empobrecimento, eu diria material e aqui simbólico, se quisermos, da vida em sociedade. E este é o ponto em que estamos. Mas este ponto em que estamos tem ainda uma outra característica. E ela já foi aqui mencionada. A característica é de que nós vivemos tempos muito acelerados. Há um processo de aceleração temporal que tomou conta das sociedades modernas. Esta é a aceleração que nós encontramos naquilo que são os desenvolvimentos tecnológicos, é a aceleração que nos faz até temer e passar a discutir o teletrabalho ou o trabalho nas plataformas como se fossem a maior realidade laboral que temos nos dias de hoje, quando sabemos que não é assim. É essa aceleração que também acaba por nos colocar num permanente estado de emergência, de urgência, e de acordo com algumas teorias jurídicas, políticas e sociológicas, onde há necessidade, não há direito, não é? Onde há urgência em resolver as coisas, quando há estado de necessidade, aquilo que são os princípios gerais de direito, aquilo que são as normas que devem ser aplicadas, o direito democrático, são substituídas por outras lógicas. E a lógica mais recorrente, eu diria que é o grande imaginário dos tempos acelerados em que vivemos, nos dias de hoje, é o imaginário do excepcionalismo, a ideia de exceção. A Ana Pires mencionou alguns exemplos, e eu diria que desde os anos 70 para cá o excepcionalismo institucionalizou-se. Passámos do welfare para o workfare, logo a seguir tivemos os anos 80 e os processos de flexibilização acelerada relacionados com o Consenso de Washington. O processo de globalização acelerou tudo isto. Chegamos a 2001 e temos o ataque às Torres Gêmeas, e o terrorismo e o direito penal do inimigo criam novos receios e novos medos. Chegamos à crise financeira de 2008 com o paradigma da austeridade. Chegamos à pandemia, chegamos agora à guerra, chegamos a esta crise inflacionária, e o futuro é isto. É um permanente estado de exceção como imaginário, como contexto para os processos negociais. Ora, eu julgo que esta dimensão do excepcionalismo acaba por ter efeitos perversos, e nomeadamente a dois níveis, quando pensamos no mundo do trabalho. O primeiro é ao nível geopolítico. Nós temos uma geopolítica do trabalho e temos uma geopolítica dos direitos laborais. E o que nós sabemos é que existe uma competição tremenda entre os países para que os direitos laborais sejam cada vez mais amigáveis, tais como os sistemas fiscais, para receber investimento. E nesta geopolítica do direito do trabalho, muitas vezes os países procuram fazer dumping social, dumping de normas. Isto é, o direito torna-se uma mercadoria. Alguns autores chamam a isto o efeito do law shopping, não é? E que, em regra, tem não nenhum código especial, nenhum direito em particular a ser alvo desta reconfiguração dos direitos. Tem uma coisa que se chama o índice de investimento e de rigidez no processo de despedimento do Banco Mundial, e é assim que estamos. E, portanto, nós só conseguiremos entender muito o que se passa na legislação laboral e nas transformações pela qual ela tem passado em Portugal, se levarmos em conta esta dinâmica geopolítica na área dos direitos do trabalho. Claro que a OIT surge aqui como um contraponto
a esta lógica. A ideia do trabalho digno, que de resto, deixem-me dizer-vos, é um conceito que não é novo, é um conceito que vem desde os anos 90, mais propriamente em 1999, quando então era diretor-geral da OIT, Juan Somavia, que publicou o documento Decent Work, e bem o fez, e inclusivamente, sob proposta minha, teve um doutoramento honoris causa lá na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Economia. Mas eu digo isto porque, efetivamente, a ideia do trabalho digno e do trabalho decente tem uma história que não começa quando a senhora Ministra do Trabalho propõe a agenda do trabalho digno em sede de concertação social. De resto, essa agenda do trabalho digno, que eu designo por agenda do trabalho digno à portuguesa, não fez aquilo que devia ter feito. E o que devia ter feito era remover as normas que foram impostas pelo, vamos dizê-lo assim, pelo manifesto da Troika, que continuam exatamente no Código do Trabalho. Portanto, esta dimensão acho que é importante, geopolítica do trabalho, geopolítica dos direitos laborais, para uma boa compreensão do que é que estamos a viver nestes tempos de excepcionalismo. A segunda consequência tem a ver com o próprio Código do Trabalho, e a Ana Pires mencionou isso, e eu muitas vezes utilizo esta expressão, pode parecer retórica, mas não é. Quantos códigos do trabalho há no Código do Trabalho? Porque o nosso Código do Trabalho, se nós olharmos para ele tem simultaneamente os problemas daquilo que foi a subversão de um direito do trabalho clássico, o princípio do favor laboratórios e a precedência da negociação coletiva como fonte de direito, nunca permitindo o abaixamento das condições de trabalho salariais e outras, através da legislação ou através, neste caso, da negociação coletiva, mas é o que acontece. E, ao mesmo tempo, agora temos uma senha legislativa que é certo que é importante, porque temos os trabalhadores das plataformas digitais, temos o teletrabalho, temos aquilo que há uns anos se discutia como para-subordinação. Lembram-se da figura dos camionistas que só tinham uma caminhoneta e só trabalhavam para uma empresa. Portanto, todas as formas que baralham aquela velha ideia da subordinação económica e da dependência jurídica e que agora são retomadas neste impulso que está associado à inteligência artificial, aos algoritmos, enfim, todo este mundo que aí aparece. E, portanto, mas este Código de Trabalho, já agora peço desculpa, é o Código de Trabalho que tem lá de tudo. Não resolve o problema da negociação coletiva, a agenda do trabalho digno com a baralhada que fez. Aliás, deixem-me dizer-vos uma coisa. Há poucas coisas que acontecem por acaso, e os últimos dias até são bem ilustrativos quanto a isso, mas a legislação laboral também. E, se repararem, um dos principais instrumentos de regulação que o Código de Trabalho tem nesta altura é a ambiguidade interpretativa do que lá está escrito. Isto é, de alguma maneira parece que o legislador quis legislar de tal maneira confusa para, das duas uma, ou para que nada aconteça, e, portanto, para que tudo mude, para que tudo feito fique na mesma, invocando aqui o Visconti e o Lampedusa, ou então para obrigar os trabalhadores e as trabalhadoras a irem litigar junto dos tribunais de trabalho, que por sua vez sabemos que têm crescentemente vindo a piorar o seu desempenho. E, portanto, temos lá isso tudo, temos a flexibilização, tivemos aquilo que foi, e já foi analisado pela Ana, mas eu participei num estudo há uns anos atrás com o ainda vivo professor Jorge Leite, acerca, por causa da Troika e das medidas legislativas de então, aquilo que era o que resultava de transferência
de riqueza, vamos dizer assim, por não pagamento de salários, horas extraordinárias, feriados, etc. E é bom, por isso, para completar até o que foi dito, que olhemos também para o Código de Trabalho, para a legislação laboral, neste sentido amplo, como possibilitadores de transferências de dinheiro, de riquezas, chamemos o que quisermos, através da aplicação do direito do trabalho, que devia ser o direito, e é o direito mais singular que nós encontramos nas sociedades ocidentais, nascido no século XIX, no contexto de amplas lutas laborais e naquilo que foi a criação de uma coisa que não existia. No século XIX, o direito, as relações laborais eram reguladas pelo direito criminal, pelo direito penal ou pelo direito civil. O direito de trabalho é um resultado incrível, porque permite dar e proteger, dar liberdade e proteger os mais vulneráveis. É essa a sua matriz, mas o que nós assistimos é, de facto, à desestruturação e destruição desta matriz. Portanto, eu diria que o excepcionalismo, que eu, enfim, permitam-me, em 2012, exatamente, lembro que publiquei um livro que era a Sociedade da Austeridade e o Direito de Trabalho de Exceção, justamente para acentuar o facto de que a austeridade não era um mero modelo económico de combate à crise, mas sim porque a certa altura o debate parecia que era só entre economistas, mas sim um instrumento de reforma político-laboral e da legislação potentíssimo. E, portanto, esta ideia de exceção aplicada ao direito do trabalho continua, do meu ponto de vista, atual. Uma segunda nota ainda relativamente a esta aceleração, a este mal-estar que vamos aqui designar por aceleração temporal, sociedades onde a aceleração, a dinâmica já não há ontem, quer dizer, estamos sempre lá mais para a frente, que eu vou acabar com o burnout e, portanto, vou depois procurar estabelecer uma relação com isso. Esta ideia transporta ainda uma influência muito perversa sobre aquilo que é a correlação de forças sociais nas sociedades democráticas. Bem, as sociedades democráticas são sociedades, por definição, conflituais. Não há outra forma de dizer. Há conflitos distintos, há em certo sentido, até competição, e não pode ser de outra maneira. Quer dizer, eu diria que o consenso é aquele que, quando existe, é o que resulta, em larga medida, dos processos reivindicativos, político-laborais, sociais, mas essa correlação de forças é o elemento central e ela não é estática, ela é dinâmica. Ora, aquilo a que nós temos assistido é a alteração do padrão de correlação de forças sociais e, se olharmos para o mundo do trabalho, então isso é absolutamente visível. Essa correlação de forças sociais tem coisas institucionais complicadas, como, por exemplo, aquilo que foi o meu terceiro agradecimento, é a perda dos coletivos. Portanto, essa tentativa de esvaziar a dinâmica dos processos reivindicativos coletivos fundamentais no quadro de uma sociedade democrática, mas tem depois também a criação de imaginários incríveis nesta correlação de forças, que é a ideia de que parte de nós, eu suponho que todos nós somos trabalhadores de ponta de outrem, mas não somos, de um certo ponto de vista, para algumas pessoas. De trabalhadores passamos a colaboradores, e já não é a mesma coisa. E, portanto, de trabalhadores passamos a parceiros que visam ombrear com o empresário na obtenção de objetivos. Ora, esta falácia
tem efeitos muito gravosos nesta tal lógica da correlação de forças, insisto, que é um processo em mutação e dinâmico e que tem de ser muito, muito bem observado. É porque, reparem, a Constituição da OIT e na própria Declaração de Filadélfia, assinada imediatamente, já no término da Segunda Guerra Mundial, dizia que o trabalho não é uma mercadoria. E isso também é muita razão de ser do direito do trabalho. Mas para nós, trabalhadores por conta de outra, o trabalho não é uma escolha. Eu acho, quer dizer, eu não sei o que é que vos apetece fazer na vida, sinceramente, mas há um princípio que os liberais invocam muito, que é o princípio da liberdade negativa, isto é, o princípio da liberdade de não fazer, que os trabalhadores não têm. Porque não têm a opção de não trabalhar. Quer dizer, eu espero que muitos tenham, com toda a franqueza, propriedades, investimentos. Opa, sinceramente, desejo-vos a todos o maior bem quanto a isso. Mas isto é muito complicado, porque nós estamos reféns da nossa situação. E por isso é que esta dimensão da correlação de forças é, para mim, central. E também é central por uma terceira razão. O direito do trabalho, por si só, não vale nada se não tiver instituições que o façam aplicar. Já ouvimos falar aqui na ACT, agora não é ACT, como é que se chama? A Autoridade para as Condições de Trabalho. Podemos falar da Inspeção de Trabalho. Podemos falar da concertação social, dos tribunais de trabalho, no caso dos não sindicalizados do Ministério Público, das arbitragens para a fixação de serviços mínimos no Conselho Económico e Social, mas o ponto aqui, nos processos de conciliação do Ministério do Trabalho, mas a questão está em que estas instituições funcionam? Interrogação. Este é um ponto crucial. Este é um ponto crucial, porque muito do que está aqui discutido relativo acerca da dignidade do trabalho passa-se em larga medida porque quem tem missão, quem tem ius imperium, não é? Quem tem capacidade para inspecionar, não inspeciona, que é a inspeção de trabalho. Não posso dizer isto de outra maneira. Muito disto se passa porque, por exemplo, o Ministério Público até podia ter, na esfera laboral, uma atuação diferenciada, que é bem necessária, e não tem. Porque, muitas vezes, o que nós aqui designamos por burnout não é mais do que uma consequência da não aplicação da lei. Isto é, consequência de ilegalidades que são produzidas, reproduzidas, e ninguém põe uma mão nisto. Os sindicatos, porque têm dificuldade, muitas vezes, em entrar nas empresas e em contrariar esta tendência, e porque as instituições do Estado que o deviam fazer, em boa verdade, não o fazem. Salvaguardo aqui, como é evidente, todas as boas práticas de quem procura fazer a diferença e levar a sua missão a cabo. Mas, enfim, numa análise geral, eu diria que há aqui um grave déficit de institucionalização de práticas democráticas por parte dos agentes do Estado que têm responsabilidades na organização do trabalho. Para avançar e para não tomar muito o tempo, eu também quereria dizer que esta aceleração temporal acentua os processos de diferenciação social. No fundo, eu vou dizer isto de uma forma, vou procurar dizer isto de uma forma, não é simplista, é simples. Nós temos mais propensão para ser individualistas nos dias de hoje do que aconteceu no passado. E isso tem boas razões. E, em boa verdade, o sentimento de autonomia, de autoestima, de respeito por nós próprios, de sermos reconhecidos, são boas. Alguns até falam em autenticidade, sentirmos-nos pessoas autênticas, não é? São elementos importantes na definição de nós próprios
perante nós próprios e da definição de nós próprios na relação com os outros. É uma relação impossível de ultrapassar. Mas eu estou a dizer isto porque nós, neste processo de individualização, ocorre muitas vezes aquilo que é uma certa dimensão perversa. E essa perversidade tem a ver com aquilo que eu já disse aqui, o horror à dimensão coletiva. Portanto, eu quero viver a minha vida, seja como for, mas sem vir para uma reunião numa sexta-feira, a esta hora, não quero mobilizar por causas sociais, não quero ir à manifestação amanhã, vou para casa, o governo acabou de ser demitido, mas eu continuo a ver o Correio da Manhã porque está a dar futebol. Há estas dimensões. E isto facilita, e este é que é o ponto, cada vez mais o tal descontentamento que por vezes emerge, mas emerge de forma inorgânica. Não se esqueçam nunca do movimento dos coletes amarelos em França, que no fundo é uma coisa tão estranha que nós encontramos lá de tudo, da extrema-direita à extrema-esquerda, da classe média, seja logo for a classe média, hoje não podemos conversar acerca disso, mas da classe média aos imigrantes, é tudo muito estranho. Ora, é porque é fácil, peço desculpa, é fácil agregar o individualismo dos decepcionados sob uma qualquer fórmula mágica enquanto projeto reivindicativo. Mas parece que é muito difícil, ou pelo menos dificulta-se a criação de condições para que as pessoas se afirmem como cidadãos, como cidadãs, que intervêm nos espaços institucionais, sindicatos, partidos políticos, movimentos sociais, seja o que for. E vivemos este tempo, isto sim é um risco, do caráter inorgânico das reivindicações a caírem na rua, e nós sabemos muito bem que quando não há parceiro de negociação, e até por isso, de facto, os sindicatos deveriam ser tratados de outra maneira, os riscos que se correm. E mesmo para finalizar, então, dizer que não há democracia política sem democracia laboral. E não há democracia laboral sem sindicatos. E não há sindicatos sem negociação coletiva. Portanto, ou compramos tudo de uma vez, permitam uma expressão, um bocado mercantilista, ou então não vale a pena estarmos a segmentar. A negociação coletiva é um elemento fundamental, já foi dito, do processo de redistribuição da riqueza. Não é só a redistribuição dos salários, é uma forma de promover justiça social. Não, a justiça social não se faz só através dos impostos, nem das políticas públicas. E, portanto, eu gostaria de vos deixar muito esta mensagem de que, numa altura em que as democracias estão em risco, eu vou concluir já, o papel da democracia laboral, da negociação coletiva e dos sindicatos não pode ser dissociado daquilo que é a democracia política. Não são coisas distintas, estamos a falar da mesma coisa. Este é o meu argumento. Finalmente, então, para concluir com a questão do burnout. O meu parceiro, o burnout é seu, espero que vá tratando do seu problema, mas o que eu queria dizer é somente isto. O burnout, em larga medida, é a alienação dos tempos modernos, aquilo que o Marx se chamava de alienação. O burnout é, em boa verdade, por vezes eu julgo que não é só por se trabalhar horas a mais, não é por ter que se fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu julgo que o burnout passa, sobretudo, por o doutor depois explicará, com certeza, por este sentimento de que andamos aqui às voltas e não saímos do mesmo sítio. Não temos um sentido, um propósito para a nossa vida. E o trabalho devia conferir um sentido à vida. E
É evidente que esta instabilidade, e portanto, do ponto de vista sociológico, o burnout é uma forma de nos relacionarmos com o mundo, com muitas patologias, é perversa, é negativa, e é sobretudo promovida num contexto muito peculiar que também já foi aqui acentuado. O burnout é um fenómeno que, em larga medida, acaba por convocar todos os medos, todos os receios, todas as ansiedades, que vão desde as emoções ligadas ao ressentimento. Chegou um trabalhador mais jovem, ganha o mesmo que eu, que estou aqui há 30 anos, que tem a ver com o medo do tal futuro. Epá, eu vou fazer o quê? Se perco o emprego, estou desgraçado, não é? Então, e, portanto, o que eu quero dizer, para concluir mesmo, há uma língua, e isto não se aplica só ao burnout, já agora, mas o burnout é um grande exemplo. Nós estamos a ser geridos, se quiserem de outro modo dito, estamos a ter uma regulação política ou jurídica que assenta cada vez mais na linguagem das emoções. E essa linguagem das emoções é aquela que joga com a possibilidade ou a impossibilidade de termos expectativas quanto ao futuro. A melhor expectativa que nós podemos ter é a da esperança. Eu gostaria muito de vos dizer que tenho esperança no futuro. Não tenho, mas posso partilhar convosco uma coisa. Luto pela esperança todos os dias. Muito obrigado.